Alô, alô! Como a vida é feita de partilha e eu sem vocês nada sou e sem aqueles que me acompanham nada sou, vou aqui partilhar convosco mais uma peça da minha parceira Sandra Marta. Mais uma vez um molde feito em MDF pela Sandra, que eu muito orgulhosamente partilho convosco, que é este molde em MDF. Isto são moldes para durarem a vida toda. A Sandra tem um sem fim de moldes em MDF de vários tipos de peças, desde sapatinhos de bebê, que eu não me arrisco a fazer para já, babetes, mais necessaires. Vocês viram a aula de sexta-feira passada, aquele conjunto de necessaire, clutch, bolsa clutch, lindíssimas. E tem muitas coisinhas bonitas. Podem ir ao site não, ao Facebook da Sandra Marta, tem lá todos as fotos das peças que ela tem em MDF, tá bem? Os moldes são muito bem feitos. Este é um babete coletor de restos de comida, portanto ele é assim mais compridinho, porque depois vamos fazer aqui uma abazinha com duas molas cam de cada lado, para fazer uma espécie de um coletor. Quando os miúdos estão a comer, se cair comida, cai no coletor do babete, está bem? E vocês podem adquirir este molde com a Sandra por 7,5€, ok? Mas aí está, é um material que vocês compram uma vez e depois dura-vos uma vida inteira. Porque isto não se estraga, a não ser que se molhe, o que eu duvido, ninguém vai tomar banho com isto. Isto dura-vos uma vida inteira, portanto 7,5€ por um molde que dura a vida inteira é uma migalhinha. A Sandra também tem o negócio dela que eu quero muito ajudar a crescer, como acho que ela me vai ajudar a mim também nesse sentido, e portanto é isso mesmo que eu quero continuar a fazer, é estar na vida do próximo para ajudar, para acrescentar, está bem? Se não for para acrescentar, nem vale a pena estarmos, seja onde for, ok? E então vamos fazer. Os materiais que eu vou utilizar também são da Sandra Marta, está bem? Vamos utilizar aqui, além do molde, vamos utilizar turco, ok? Turco branquinho. E vamos utilizar este lindíssimo tecido plastificado de balõezinhos, que é lindíssimo, tanto dá para menina como dá para menino. Eu pré-desenhei o molde aqui na minha parte de trás, ok? E vou passar uma costura, e vou deixar uma aberturinha aqui, ou seja, aqui neste antes do cantinho, daqui até aqui, para desvirarmos, ok? Não, Fátima, não posso levar. É de uma parceria, este molde tem que ser pago, está bem, amores? Este molde tem que ser comprado à Sandra Marta. Não posso levar este molde para a formação. Vamos então começar a aula. Então eu pré-desenhei o meu molde no avesso do meu tecido plastificado. A Sandra também vende tecidos plastificados. Este é só um deles. Aliás, eu partilhei com vocês. É de lá também, Ana, sim. É giríssimo. Lindo, lindo, lindo. Eu partilhei com vocês há pouco tempo, se forem ao feed da minha página, encontram lá. Eu partilhei o álbum dos tecidos plastificados da Sandra Marta. Eu sou cliente da Sandra Marta em tecidos plastificados há muitos anos. Desde que eu comecei a trabalhar com plastificados, sempre foi a ela basicamente que comprei, com exceção de alguns que eu, em idas minhas ao encontro da Ana Chasqueira, fui a outra retrosaria com ela e trouxe também tecidos plastificados de lá. Mas por norma, quando eu estou em casa e não vou a Lisboa com frequência, não é? Portanto, quando eu vou, aproveito para ir dar uma espreita dela o que é que há ali nas redondezas. Quando não vou, compro online e compro sempre os meus plastificados à Sandra Marta, porque está, habituei-me desde muito
cedo nesta atividade da costura criativa a adquirir com ela e gosto muito. Primeiro da maneira como sou atendida sempre, que é da melhor forma, e acho que ela nos entrega efetivamente qualidade. Os tecidos vêm bem cortadinhos, não vem tudo torto e portanto acho que nós temos que buscar a qualidade onde nos dão qualidade, está bem? Eu vou costurar com azul turquesa, porque eu acho que eu faço sempre coisas para meninas, então eu vou deixar este babete pronto para um menino. Vamos cá, eu vou baixar aqui um bocadinho, vou tirar aqui esta luz toda, vou tirar toda mesmo. Digam-me só como é que está a luz para vocês, por favor. Se acham que eu preciso de ligar outra luz ou se veem bem. Eu vou começar a costurar aqui sobre o meu... eu vou deixar aqui, neste bocadinho, uma abertura. Fazer aqui uma marcação para fora, que é para depois não se ver. Vou aqui deixar este bocadinho aqui aberto, para depois virar. Vamos ver se não é. Se calhar até vou... Não, vou deixar aqui mais um bocadinho, que é melhor. Para depois desvirarmos. Vou utilizar ponto tamanho 3 para fazer isto. E vou começar a costurar então aqui onde tenho a minha marcação. Vou costurar em toda a volta e vou terminar onde tenho aqui a minha marcação para terminar, está bem? Vão partilhando esta live, por favor, que é importante, tanto para mim como para a Sandra, chegarmos ao maior número de pessoas possível, está bem? E acho que vocês entenderão o quão importante é, porque efetivamente nós é do que vivemos, é do nosso trabalho e portanto queremos continuar a poder fazê-lo. A minha etiqueta eu vou já colocá-la aqui, que é para depois não me esquecer, está bem? Vou colocá-la aqui num sítio mais escondidinho. Vou furar o meu plastificado, sim, mas fora da rota de costura, está bem? Portanto, a rota de costura é do risco para dentro, eu estou a pôr o alfinete do risco para fora, que eu depois vou cortar, está bem? E vamos a isto, vamos continuar. Este turco não é plastificado porque o tecido já é plastificado. Mas imaginando que vocês vão fazer este babete num tecido que não é plastificado, num tecido 100% de algodão, usem o turco plastificado, está bem? Usem o turco plastificado, que é para fazer o efeito que este plastificado vai fazer, está bem? Deixem-me só aqui tentar pôr isto direito, porque este turco é mais molinho, sabem? Eu até vou deixar ali que é para me lembrar dela, senão ainda me esqueço. Quem não quiser deixar a abertura aqui, também pode deixar aqui em baixo, ok? É só porque se algo correr mal, como vamos fazer aquela dobra que vai fazer a parte do coletor, aqui fica disfarçado porque fica na zona exatamente da dobra, está bem? Temos que ir usando assim uns truquezitos, principalmente para as meninas que estão a começar, que ainda não têm prática, está bem? Não se esqueçam que a peça, para quem está a começar, a peça costura-se do avesso. Portanto, o meu tecido plastificado tem a parte do plastificado frente com o meu turco, está bem? Só fariam ao contrário se quisessem finalizar o babete com viés, que não é o caso, está bem? Extraordinariamente não é o caso. Eu que sou mulher do viés, hoje não vou finalizar a peça com viés. Mas podia, está bem? Podia. Pondo sempre o vosso tecido direitinho, está bem?
Obrigada, Sofia. Aqueles turcos, Silvina, que me mandou à amostra também são muito, muito fixes. Eu tenho a ideia que este é um desses géneros. Porque ele é muito fofo, muito, muito fofo. Eu costumo utilizar o turco plastificado porque eu faço muito os babetes em tecido, bordados, mas em tecido. E portanto utilizo o turco plastificado. Mas quando utiliza o tecido plastificado já por fora já não precisa, não é? Calma, Ana, inspira qualquer um, obrigada. Obrigada, Ana. Aqui nas curvitas vamos fazendo devagarinho, que é para isto ficar bem direitinho. Aqui nas curvas não dá para ir com pressa, tá bem? Aqui é mesmo passito a passito. Isto se queremos que a nossa peça fique bem redondinha, não é? Tenho que ir vendo as horas, peço desculpa. Eu comecei fora de horas, é para começar às 4, já comecei depois com a conversa, já foi por aí fora, não é? Desculpem as meninas que só vinham para ver aula e viram conversa, mas acho que há conversas que é necessário realmente ir tendo e ir refletindo sobre os valores das pessoas e a forma como as pessoas querem estar na vida do próximo, não é? Assim que puder, responda a uma mensagem que lhe enviei. Ok, são, sem problema, querida. Oh, a sério, Ana, obrigada. Ok, Carla, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas são todos em tecido. Dei colocar o pulo para não passar nada. Assim como nos pensos reutilizáveis. Pois eu penso por acaso, pensos reutilizáveis nunca fiz. Não sei porquê, mas mete-me um bocadinho de espécie. Sou de uma geração que. Mas pronto, também já não preciso. Também já não. Mas. Todas as mensagens que eu não tenha respondido ainda, não se preocupem que eu vou responder, está bem? No seu tempo, que depois de acabar a aula vou buscar os pequenitos, depois mais logo volto para aqui um bocadinho, está bem? E depois, se eu entretanto tiver um bocadinho de tempo, eu já respondo, está bem? Eu tenho que terminar kits para mandar amanhã. Está apertado o tempo. Tempo muito apertado. E eu às vezes levo algumas coisitas para ir marcando e costurando lá na formação, enquanto as meninas vão fazendo as coisitas lá da formação. Mas às vezes não chega a tempo, não estica. Depois também não posso estar a fazer lá o meu trabalho de casa. Mas pronto. É uma coisita de cada vez. Que é para uma pessoa também não se matar toda de uma vez só. Vai-se matando aos bocadinhos. Sim, não mata, mas amolenta. Já vos digo. E ainda dizem que fazer o que se gosta não é trabalhar. É. Eu já tinha posto aqui outra vez a minha etiqueta no sítio, está bem? Portanto, vou costurar até à marquinha onde deixei ali a indicação que vou parar. Ok? Conseguem ver a costura aqui atrás? Ok? E aqui à frente
ok? E vocês que esperam pelos vossos kits, que o digam, que o tempo não estica, não é? Carla, estou a fazer um babete a partir dos moldes da Sandra Marta, está bem? Eu já publiquei o link da Sandra, vocês podem lá entrar, tem os tecidos plastificados, tem os moldes em MDF de algumas peças, tem coisas muito bonitas lá. Eu agora vou parar e vou parar tudo com mais ou menos meio centímetro em volta. Aqui nos retos eu vou cortar com a minha tesoura normal, mas os arredondados eu vou fazer com a tesoura de zigue-zague, está bem? Assim. Tudo lindo. Quem quiser os moldes da Sandra Marta, volto-vos a relembrar que digam à Sandra que viram a aula feita por mim para terem um miminho dado pela Sandra, está bem? O molde do babete é 7,50€. Aqui no sítio onde vamos deixar a abertura, eu vou fazer aquilo que as brasileiras designam como um chanfradinho, que é aqui um ângulo para depois colocarmos o material para dentro. E vamos voltar aqui ao corte normal, está bem? A partir daqui eu vou fazer com tesoura de zigue-zague. E depois quando chegarmos àquele lado, volto outra vez à tesoura à tesoura reta, está bem? Aqui nos redondinhos eu gosto de fazer aqui com a tesoura de zigue-zague para ficar o redondinho bem redondinho, ok? Aqui convém que vocês façam com calma, para isto ficar tudo bonitinho, para não ficar feito de qualquer maneira. Ok? Aqui redondinho. Aproximem da linha de costura, mas sem cortarem nunca a vossa linha, está bem? Eu hoje estou de avental porque, estando de preto, trabalhar com o turco é espetacular. Ficamos todos xarapintadinhos. É turco, Carla, está bem? O trabalho com amor e carinho, no final tudo fica mais bonito e perfeito. E nada paga isso. Mas ainda há muita gente que procura preço, não qualidade, não entrega, não dedicação, está bem? Porque eu tenho visto, eu não gosto de criticar o trabalho das colegas, porque acho que não o devo fazer, porque todas nós começamos e não começamos na perfeição, porque é impossível começar na perfeição, ninguém é perfeito. Venham mais pintado de cor-de-rosa, só Deus é que é perfeito. Mas eu vejo trabalhos feitos sem carinho nenhum, sem dedicação nenhuma, com um acabamento tenebroso e vende-se igual. Pronto, mas aí está. Isto tem a ver com aquilo que o cliente procura. Se o cliente procurar perfeição, é uma coisa. Se o cliente procurar preço, é outra. Eu não regateio o preço dos outros, também não deixo nem permito que regateiem o meu. Eu, se achar que devo dar alguma coisa a alguém, eu dou, está bem? Aqui volto outra vez com a tesoura normal, está bem? Mas, por norma, o meu preço é o meu preço. A única coisa que eu não tenho feito já há anos é atualizar preços. É raro eu atualizar preços. Portanto, aquilo que eu ganhava há 5 anos atrás continuo a ganhar hoje. O que também não é certo, mas eu prefiro, porque a minha qualidade é sempre a mesma, ou sempre melhor, em algumas circunstâncias. Exatamente. Foi isso que eu expliquei, Sandra. Eu estou a utilizar turco normal, porque a parte da frente do babete já é um plastificado, está bem? Se fosse em tecido 100% algodão, iríamos utilizar um turco com plastificado, está bem?
Aqui nos cantinhos eu vou cortar assim o cantinho, fazer aqui também o corte aqui no cantinho, que é para depois quando desvirarmos ficar bem bonitinho pelo lado de fora, tá bem? E vamos desvirar então a nossa peça para o direito, com cuidado, tá bem? Exatamente, Hilda, até porque muitas vezes quando não está bem para nós, também significa que não está bem para vender, não é? Mas pronto, há quem faça para despachar, para fazer muita quantidade, para ter muita coisa, para vender. E às vezes isso também leva um bocadinho à imperfeição. Também ser perfeccionista demais também atrapalha. Eu sei do que falo porque, sim, perco muito tempo para que a coisa vá efetivamente mega perfeita e, portanto, às vezes o que demoraria pouco tempo a fazer, eu às vezes demoro um pouquinho mais, porque tem mesmo que ir como eu gostaria de receber. Mas isto tem a ver com aquilo que nós escolhemos para entregar ao nosso cliente. Ok? Vamos aqui, sempre desvirando com muita calma. Aqui metemos o nosso polegar, dobramos aqui o nosso cantinho assim para dentro e desviramos com cuidado, ok? Aqui no caso deste material temos um turco e como temos um turco temos que ter algum cuidado de, ao virarmos os nossos cantinhos, imaginando que vamos utilizar um pauzinho, não fazer força demais, porque o turco, como é uma trama de algodão por norma, pode furar, está bem? É uma tramazinha um bocadinho mais descompensada, como eu costumo dizer, porque é uma tramazita um bocadinho mais aberta, apesar de ter muita quantidade de fibra. E portanto pode romper. Portanto, vamos fazer tudo com muita calminha, puxar aqui bem os nossos redondinhos, ok? Para ficar assim tudo direitinho. Aqui o redondinho, eu vou só aqui dar um jeitinho, só para puxar mesmo aqui o biquinho para fora, ok? Para ficar mesmo bicudinho. Aqui a mesma coisa. Muita calminha nessa hora. Ok? Estão a ver que ficam mesmo puxadinhos para fora nos cantinhos? Ótimo. E agora vou passar uma costura em todo o contorno, a rebater o meu babete e, por consequência, a fechar a abertura que deixei para que pudéssemos desvirar a nossa peça do direito, ok? Que está aqui, nesta lateral. Então vou meter o meu material para dentro, vou aqui alinhar bem alinhadinho, vou colocar aqui umas molinhas, que no caso vou utilizar estas molinhas maiores sem garra, que é por causa de não deixar o meu plastificado com aqueles vincos das garras que as outras molinhas têm. Eu já falei sobre as molas com garra e molas sem garra aqui na página um sem número de vezes. Vou trocar o meu calcador aqui por este que vocês encontram na Temu, ok? Porquê? Porque ele tendo aqui esta roldana vai ajudar a puxar o meu material para ele vir direitinho e fazer a costura de contorno da melhor forma possível, tá bem? Vou fazer esta costura de contorno também ao pé calcador, à largura de ponto de 3, ok? Mas esta não precisa, Sandra, este plastificado é bem maleável, não há necessidade de lhe colocar o secador. Deixem-me ler aqui, a Hilda Castanheira, não gosto. A Hilda Calisto, a Ana sabe como adoro os seus trabalhos, os kits, a forma tão doce como nos ensina e tenho uma grande admiração e respeito. Tivesse eu
preciso lá de lhe comprar mais, portanto, só temos de lhe agradecer pela disponibilidade. Nunca é demais agradecer. Oh, Hilda, obrigada. Estragou o seu hoje? Estragou o seu quê? O seu calcador? Eu vou começar a minha costura, não aqui onde tenho a abertura, mas sim aqui, nesta zona, que é a zona que no fundo vai ficar depois escondida no pescoço. Porque se a linha enrodilhar, se ficar aqui um montinho, não vou estar a colocar isto numa zona visível a olho nu, tá bem? Portanto, eu vou começar aqui. Não faço costura à largura de pé calcador, tá bem? É uma costura estreitinha. E vou então começar aqui. Eu vou dar aqui o meu contorno com azul turquesa. Como eu vos disse, eu costumo fazer muita peça para menina e, portanto, hoje esta vai para o menino. Vai, quer dizer, ainda não tenho a quem entregar, mas sim, vai. Oi? Vamos puxando bem aqui o nosso tecido plastificado para ficar o mais direitinho possível. Ali fugiu-me, ali em cima, estão a ver? Vai ficar ali, mas vai ficar escondido. Não vou desmanchar tecido plastificado pelo simples facto de que depois de picado, o tecido plastificado, se for desmanchado, vai lá ficar com o buraquito e eu não quero, não é? Então mais vale às vezes deixar ficar quietinho. Beijinhos grandes, Marília. E eu vou aplicar, Sandra, está bem? Eu vou aplicar para fazer o barbete como coletor de alimento. Ok? Eu vou aplicar tudo, tudo, tudo. Tudo que tenho direito. Depois vocês tendo o molde também podem inventar um bocadinho, não é? Imaginando, fazem com o tecido plastificado aqui à frente. Fazem com o tecido estampado aqui por trás, ou um de bolinhas, ou o que seja. Depois, ao virarmos para pormos as moldinhas, vocês ficam com a estampa e com o outro também, né? Fica giro. Isto é um sem fim de opções de tecidos giros. A Sandra tem a vossa disponibilidade, quer plastificados, quer tecidos de algodão. Eu gosto muito. Aqui no cantinho vamos virar e vamos continuar aqui a rebater, ok? Vão sempre puxando a vossa costurinha, eu costumo dizer com aquele gesto de chamar dinheiro. Atenção que eu tenho a minha mão aqui, mas eu não estou a puxar, eu estou a orientar, está bem? Até que vocês não devem puxar, devem deixar que esse trabalho seja feito pelas lagartas da vossa máquina, está bem? Porquê é que fazes a costura tão à beirinha? É para ele ficar uniforme. E depois, ao ficar uniforme, quando passarmos a costura aqui, já fechamos a nossa abertura e ele fica com a costura toda à beirinha
da forma bonitinha que a gente gosta, tá bem? Eu aqui já vou fechar a minha aberturinha. Esse calcador tem a venda, tem a vender e serve também na máquina normal ou só na industrial. Este é só para a industrial e eu não tenho para venda. Eu comprei o meu na Temu, está bem? Este aqui do rolinho é da Temu. O meu normal, que é igual a este, mas tamanho grande, este é o estreitinho, tenho um tamanho normal, comprei na Ninoc. Mas penso que ela neste momento não tem, acho eu. Mas é uma questão de vocês falarem com ela e procurarem, está bem? Eu dou-vos a cana e vocês vão à pesca. Pode ser? Também tenho um que comprei na Ninoc. É, a Patrícia costuma ter assim os calcadores muito bons. Eu este estreitinho adoro. Adoro, adoro, adoro. Ele é de plastificados, mas, ou de napas, mas eu também utilizo em tecido normal. Por causa da largura dos dentinhos dele. Acho muito bom. Para fazer às vezes uma costurinha mais à beirinha. E assim. Como ele é pequenino, dá-nos essa destreza de podermos costurar bem à beirinha. Ok. Aqui na zona do pescoço também façam com calma, deixe ficar direitinho, está bem? E vamos chegar ali acima e finalizamos. Ok? Cá está o babete. Deixa-me pensar. Aqui, as minhas molinhas. Não, Ana, este é da Temu. Este é assim. Ok? Olá! Vamos andando por aqui, porque aqui está tudo mais ou menos. Portanto, este tem este rolinho que ajuda a puxar o vosso plastificado. Há quem não goste de usar, eu gosto muito. Depois, tem vários. Para plastificados vocês têm vários, está bem? Este eu comprei na Temu, este, ok? Depois, os que eu utilizava antigamente, que ainda utilizo de vez em quando, são estes. Que também são ou como é que é? Da Shein, ou da Temu, ou do AliExpress, já não sei. Pronto. São estes com o Teflon aqui por baixo só. São calcadores normais, mas com o Teflon. O que vem com a máquina, o que veio com a minha máquina, foi este para plastificados, que eu depois adquiri a uma senhora que estava a vender online, adquiri o normal
todo em teflon, ok? Tenho o de furo vazado no meio. Tenho o de pé manco, como diz outros, que é aquele que dá uma alturinha para costurar calças de ganga. Tenho aqui o de vivo, que não é meu, é emprestado da Ninoca, tenho que lhe devolver. E tenho outro, também tenho que devolver. Se não me engano, acho que são os dois dela, porque são larguras diferentes, ou então, não. São, mas é... São iguais. São iguais. São iguais. Estão a ver? Está vivo. Portanto, estes são todos plastificados. E depois, eu tinha comprado na Ninoca este, que é para napas e plastificados, com a largura normal. E depois ela arranjou este, como vocês veem, bem mais pequenino, bem mais estreitinho. E dá imenso jeito. Como fiz o pedido aonde, querida? Se for na Ninoca não faço pedido, vou lá e vou buscar. Portanto, não sei como é que ela tem isto designado. Se for na Temo, vocês colocam mesmo, se não estou em erro, calcador. Calcador, acho que é calcador com mola, porque ele tem aqui uma mola, eu acho que é calcador com mola, calcador com roda, não sei. Olá, minha Bárbara, como está? Vou utilizar aqui estas molinhas azul turquesa e vamos tirar aqui. Tinha tirado só um conjuntinho já no início da live, esqueci-me dos outros dois. Já temos aqui dois conjuntos, falta um. Agora, 3 conjuntos, né? 1, 2. Eu devo estar toda queimada de zero, porque eu só vejo as coisas ao contrário. 3. 1, 2, 3. Agora sim. Um babete, meu amor. Qual é o preço desse kit? Sandra, este não é um kit. Este não é um kit. Este é o molde que vocês por 7,5€ podem adquirir com a Sandra Marta. Está bem? O molde vem em MDF. Portanto, é o molde para a vida toda, como eu costumo dizer. E é o molde desta peça que eu estou a fazer hoje com o patrocínio da Sandra Marta. Está bem? A aquisição do molde 7,50€. Se vocês disserem à Sandra, venho por parte da Ana Franco, vi a aula da Ana Franco e queria adquirir o molde da peça que a Ana fez em live. A Sandra está lá para receber os vossos pedidos e para vos mimar. Está bem? Eu sou por calcadores para máquina industrial. Também acho que sim. Também é por aí. Então, um dos meus... Eu bem me parecia que alguma coisa de errado, de certo não estava errado. Ou de errado não estava certo, que eu já tinha tirado e agora voltei a tirar. Um dos meus conjuntos de molas vai ser aplicado aqui em cima, no pescocito. Ok? Deixa-me só cortar aqui o excesso de linha. Estou toda queimadinha do cérebro. E eu vou utilizar o meu pico novo, que a minha Fátima me deu na formação. O meu pico velho desapareceu na formação. E então, o que é que eu faço? Eu sobreponho ligeiramente, não mais que 2 dedos, aqui, o nosso. E vou furar aqui mais ou menos no meio dos dois. Ok? Isto não tem aqui nenhuma medida que eu vos possa dizer que é a medida padrão. Pronto, não digo porque não posso. Vou aplicar primeiro a parte macho, que é a parte que vai por cima, ou seja, que vai fechar, ok? Para depois então fazermos a fêmea. Nosso alicatezinho
para molas cam e apertamos, ok? Precisam de apertar, esmagar, esmigalhar até à morte, mas convém que fique bem apertadinho. Depois vamos aqui ao outro lado onde também já furamos. E agora esta peça redondinha vem pela parte de dentro e esta vem pela parte de fora. É para a vida toda, os moldes são para a vida toda. E se conhecerem alguém que anda à procura, recomendem, por favor, está bem? E portanto, aqui está feito. Vocês testem sempre a vossa mola 1, 2, 3, 4 vezes. Disseram-me que fez uma bolsa muito gira na sexta-feira. Tenho, sim senhora, já lhe mostro. Também é a molde da Sandra Marta, está bem? E agora, o que é que eu vou fazer? Se vocês repararem, o vosso molde tem uma espécie de uma quebrazinha aqui. Essa quebrazinha, deduzo eu, que seja o sítio onde vai parar aqui a parte frontal, assim dobrada, que é a parte do coletor, não é? Portanto, eu no fundo vou aqui dobrar, assim, e depois deste lado vou dobrar igual. Até vou medir, que é para não fazer as neiras, que é para isto não ficar tudo torto. Portanto, eu vou aqui medir. Vou aqui medir 7 centímetros. Ora, é uma boa medida. 7 centímetros para cima, vou aqui pôr uma molinha a segurar. E agora vou aqui medir outros 7. Deixa-me aqui ver. Outros 7 aqui. Ok? Ou seja, depois das molinhas que eu vou colocar agora de seguida, vão para o sítio delas, o babete vai ficar assim, com este coletorzinho, ok? A criancinha está a comer, se deixar cair comida, cai aqui e não lhe roupa, ok? Portanto, ele fica pequenino, mas a comidinha fica aqui dentro, está bem? O que é que eu vou fazer? Vou já furar as duas coisas juntas, está bem? Que é para ficar já aqui no mesmo sítio. Venho aqui ao cantinho e furo de um lado ao outro. É verdade, a Silvina Artesanal já recebeu o seu molde, já fez a sua peça da última live de sexta-feira, já partilhou comigo, ficou linda, maravilhosa com aquele tecido que ela usou. E eu fico muito, muito contente. Muito contente. Vamos aplicar mais uma vez o macho em cima, a fêmea em baixo. Em baixo, em baixo, em baixo. Sandra, se tiver como deve de ser, diga-me. Se não tiver como deve ser, diga-me também. Que a Sandra manda os moldes e depois diz assim, agora desenrasca-te. E é assim que tem que ser. A pessoa tem que se fazer à vida. Não, Carla, tem que ser com a Sandra, está bem? Neste momento acho que não tem. Não, não tem. Aproveitem com a Sandra. Este não é plastificado, está bem? Este não é turco plastificado. Este é turco normal. Aqui outro furito. Que é para pormos agora aqui o outro lado. As molas também. Está ótimo, diz a Sandra. Ainda bem, obrigada. Gostava muito de ter uma máquina dessas. Alda, pode sempre entrar em contacto com... Ai, olha, tinha ponta da minha unha a partir. Podem sempre entrar em contacto com a minha Ninoca e falar com ela sobre máquinas, está bem? Isto ao menos... Eu nunca trabalho sozinha, meus amores. Realmente tenho sempre quem vos possa recomendar para várias coisas. Ainda bem que eu me dou bem com toda a gente, ou quase. Turco normal, tenho várias cores, 1,50 de largura e é 11 o metro.
ok? Sandrinha já ia pôr os preços e as medidas, tá bem? E cá está, feito, feitinho. 7,5, Teresa. 7,5. Correto, Sandra? E cá está. O mal da minha encomenda estar. Pronto, estão a ver? A senhora só tem cabeça, mas pronto. É só para vocês verem como fica assim. Ok? E que tal que me dizem aqui deste babete? É giro, não é? E acho que é super fácil de vocês fazerem. Isto dá à venda de certeza, ok? Portanto, quem faz pecinhas para crianças, se for para vender, se for para oferecerem, se for para fazerem alguma coisa para um kit que vocês façam para oferecer a alguém, eu acho que fica top. Teresa, o pedido do molde, o pedido deste molde, se a Teresa quiser que eu peça à Sandra, eu peço à Sandra, a Sandra envia para mim, eu coloco no seu caixote. E portanto, vocês podem entrar em contato com a Sandra, encomendar os vossos moldes maravilhosos e fazer peças muito, muito bonitas, está bem? Prometo, antes de ir de férias, vir cá fazer a bolsa de cintura. Também molde da Sandra Marta e, portanto, vocês mais uma vez vão poder adquirir os vossos moldes com a Sandra, está bem? Volto a relembrar e penso que a Sandra concordará comigo. Se houver meninas que queiram adquirir kits destas peças da Sandra Marta que eu vou fazendo, eu posso-vos preparar o kit sem problema nenhum. Eu adquiro os moldes com a Sandra envia para mim e eu incluo no valor do vosso kit para que vocês recebam na mesma molde da Sandra em MDF comprado à Sandra, ok? Estamos sempre a trabalhar naquilo que é melhor para todos. Pois é, Hilda, hoje esqueci-me, mas as minhas etiquetas, esperem aí, deixem-me procurar a minha caixa maravilhosa. Esperem aí. As minhas etiquetas são da Dracos. Tá, um modo selfie para vocês. Dracos, www.dracos.pt. A Dracos tem para vocês um sem fim de coisas para a vossa costura criativa, para o vosso ateliê, para as vossas peças, para lhe dar cada vez mais e mais beleza. Eu, no caso destas peças assim mais simples, eu gosto de utilizar a etiqueta bandeirinha. Da parte da frente tem o meu logotipo, da parte de trás os meus contactos, Facebook, Instagram, número de telemóvel, por aí vai. Mas a variedade das etiquetas da Dracos também tem lá a caixinha para guardar as etiquetas, que é o baú das etiquetas. Vai muito além do que vocês possam imaginar. Tem etiquetas de cozer, à mão com um buraquinho. Tem a possibilidade de comprar com eles rebites pequeninos para colocar estas etiquetas com buraquinhos nas vossas peças. Tem etiquetas de MDF, tem etiquetas de sintético, de acrílico com cor, são estas assim, ok? Que são brilhantes. Tem em MDF dourado, em MDF não, em acrílico, com película dourada, por exemplo. Tem as de MDF, que é imitar a madeirinha, também são muito bonitas. Tem as de imitação de cortiça, até ficam incríveis. Eu as que gosto mais são as de costurar na peça. Mais, o que é que vocês têm mais?
Tem as de acrílico transparente. Assim vou pôr aqui na minha camisola preta, para vocês conseguirem ver. Para pôr em peças escuras fica lindíssimo. Tem mais. O MDF pode ser de várias cores. Tem em branco, tem em cinza. Está colado, não sei porquê. Tem em cinza, sem imitar a prata. Ok? E portanto tem uma variedade imensa de coisas. Imensa, imensa, imensa. Tem etiquetas de todas as cores que vocês possam imaginar. Tem assim também em tom champanhe, que é um dourado rosé, como eu costumo dizer, que é assim uma coisa entre o dourado prateado e o rosado. E estes são, deixem-me ver se eu consigo com estas unhas apanhar isto. Estes são os mini rebites. Os mini rebites, para vocês colocarem as vossas etiquetas. Tem em prateado e tem em bronze, está bem? Também é da Dracos, foi a Dracos que me ofereceu, Sónia, com muito carinho, que eles me ofereceram a minha caixinha para guardar as etiquetas. Vocês podem encomendar, está bem? Estão a ver como fica bonito a taxazinha ou o rebitezinho colocado na vossa etiqueta. Fica assim, super lindo. E portanto, vocês também, estas pecinhas, vocês também conseguem adquirir na Dracos, está bem? E tem estas etiquetas que eu amo de paixão, que é, vem um pedacinho de sintético, depois vem a etiqueta Tchanã, também furada, com a mesma furagem do sintético, e depois vocês com aqueles rebitezinhos põem a vossa etiqueta e fica com o contorno em sintético e a etiqueta assim Tchanã. Portanto, vocês têm muita variedade de etiquetas na Dracos. Tem estas caixas de guardar as etiquetas, tem as agendas, tem os livros de encomenda, que são incríveis e super organizados. Vocês conseguem ter as vossas encomendas ali mega organizadas. Tem as canecas personalizadas com o vosso logotipo. Podem fazer canetas para oferecer no Natal, por exemplo, ou lápis com o vosso logotipo, para vocês poderem entregar ao vosso cliente um miminho de Natal. Agora o Natal, passando o verão, o Natal vem rápido. Também fazem, para quem faz envios de encomendas, também fazem os autocolantes com a vossa morada, fazem os autocolantes com o vosso logotipo. Tem mesmo uma infinidade, eles são uma espécie de uma serigrafia em que vocês conseguem ter montes de coisas, ok? A Sónia diz que mandou fazer lá o logotipo, também fazem os logotipos, também criam o vosso logotipo. Portanto, eles são polivalentes em muitas coisas. Portanto, vocês aproveitem, porque a Dracos tem sempre o melhor para vocês. Está bem? É ir a www.dracos.pt, fazem a vossa encomenda através do site. Toda a encomenda a caminho da finalização, ao finalizar, tem lá um espacinho que diz resgatar cupom ou resgatar desconto. Não tenho bem a certeza como é que está neste momento. E vocês vão lá e colocam Ana Franco, tudo em maiúsculas e tudo junto. E a Dracos oferece-vos um miminho, um descontinho, um mimosinho na vossa encomenda, está bem? Mas é para encomendas feitas exclusivamente no site, ok? Têm dúvidas e não querem encomendar logo diretamente no site, têm medo que alguma coisa corra mal. Tirem as vossas dúvidas pela página do Facebook da Dracos, mas a vossa encomenda façam-na no site para poder terem o cupom de desconto Ana Franco, tudo maiúsculas e tudo junto à vossa disposição, está bem? Por hoje acho que foi tudo o que eu tinha para vocês e vamos nos vendo por aqui, está bem? Cenas do próximo episódio? Ainda não sei, mas nós vamos nos ver por aqui, está bem? Beijo.